Olá, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse canal, nós procuramos apresentar para vocês alguns conselhos baseados na Bíblia, que eu, particularmente, acredito ser a palavra de Deus, e bem como fazemos algumas análises da organização das Testemunhas de Jeová. Organização esta que eu pertenci por mais de 30 anos, se contado o tempo desde antes do meu batismo, entre as indas e vindas para essa organização. Agora, batizado foram cerca de 27 anos, 27, 28 anos até agora. E nesse vídeo específico nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico. Será que as testemunhas de Jeová, elas praticam intolerância religiosa? E os defensores das testemunhas de Jeová, os defensores da torre, conforme são conhecidos aqui nos meios digitais, aqui na internet. Será que eles praticam intolerância religiosa? Então, nesse vídeo, eu não vou expressar a minha opinião. Eu vou apresentar para vocês alguns fatos, algumas coisas que nós podemos pegar dentro das publicações da organização Torre de Vigia, e vocês vão analisar por si mesmos se a organização das Testemunhas de Jeová pratica ou não a intolerância religiosa. Quanto aos defensores da torre, depois nós podemos até fazer um vídeo específico falando só sobre eles. Mas, de início, nós já podemos dizer que eles são muito praticantes da intolerância religiosa. Eles querem se moldar, se proteger, dizendo que aqueles que saem da organização praticam intolerância religiosa, que atacam as testemunhas de Jeová, que ficam falando mal da religião dos outros, e ao mesmo tempo que acusam os temidos apóstatas de fazerem isso, eles fazem pior. Se você entrar em qualquer canal de alguém que abandonou a organização das Testemunhas de Jeová, você vai encontrar inúmeros comentários expressando ódio, rancor e muitos outros tipos de sentimentos que não condizem com a conduta cristã exemplar que eles alegam que seguem, que alegam que praticam. Então, vamos entrar no tema de hoje. Vamos entender se a organização das Testemunhas de Jeová pratica ou não a intolerância religiosa. E para lançar o alicerce, a base para essa consideração, vamos entender o que é essa questão, o que significa ser uma pessoa intolerante religiosamente falando, o que é a intolerância religiosa. Separei uma matéria muito interessante que eu baixei através do site do UOL. Tem uma explicação ali sucinta, bem clara, e cita até mesmo alguns exemplos do que é a intolerância religiosa. É um artigo que depois eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição desse vídeo. Vai estar ali na entrada Mundo Educação UOL. Depois eu vou deixar o link, aí vocês acessam e leiam na íntegra para ficarem a par do conteúdo total dessa matéria, que é muito importante. Então, segundo esse site, o UOL, a intolerância religiosa é o desrespeito ao direito das pessoas de manterem as suas crenças religiosas. Pode-se considerar como atos intolerantes as ofensas pessoais por conta da religião das pessoas, ou as ofensas contra as liturgias, as práticas religiosas, os cultos que são ali feitos dentro de uma religião que é diferente da sua. Ações desse tipo, em suas formas mais graves, podem resultar, vejam só, em violência, como agressões físicas e depredação de templos. Exatamente. Quando nós falamos mal, sem fundamento, sem base, apenas com o intuito de criticar a religião da outra pessoa, ou menosprezá-la porque ela tem uma religião diferente da nossa, nós estamos praticando a intolerância religiosa. E pior, nós podemos induzir a práticas com agressões físicas. Pode partir para esse campo
devido ali a se inflamar os sentimentos das pessoas. Se tem uma coisa que deixa qualquer um revoltado, é quando a sua religião é criticada. Ainda mais quando a sua religião é criticada sem base. Com base já fica difícil, imagine sem base. Como, por exemplo, as testemunhas de Jeová gostam muito, em suas publicações, de falar mal da religião dos outros. Se você entrar no site JW e digitar lá Igreja Católica, digitar lá Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Anglicana, você vai sair ali na biblioteca várias referências. Depois você procura em cada uma dessas referências o que as testemunhas de Jeová falam sobre essas religiões. Criticam que são religiões materialistas, criticam porque são religiões que apoiam ou acobertam de alguma forma o abuso sexual de menores. Então acusa todas as outras religiões daquilo que ela mesma faz. É aquela máxima do socialismo. Acuse-os daquilo que você faz, para que você pareça inocente. Então é a mesma prática que as testemunhas de Jeová aplicam no modo como apresentam as suas informações, no modo como ensinam ali seus adeptos. E depois dessa consideração, eu quero ver o comentário de cada um de vocês falando se concordam ou não com esse vídeo. Concordam ou não com esse conteúdo e se acham ou não que as testemunhas de Jeová e os seus defensores praticam ou não a intolerância religiosa. Então vamos dar seguimento aqui. Quais são os exemplos de práticas da intolerância religiosa? Vamos ver aqui. Esse artigo do UOL comenta: boa parte dos que praticam atos ofensivos e intolerantes é composta por pessoas de maiorias religiosas e por aquelas que carregam interpretações fanáticas sobre seus escritos religiosos. Quando falamos em intolerância religiosa, não estamos falando apenas de agressões físicas e verbais. Também podemos identificar como atos intolerantes, aí vai citar para nós vários exemplos, depois nós vamos considerar cada um deles. Então, a intolerância religiosa é apresentada como eu posso dizer, em corroboração, ela está atrelada ao fanatismo. E quando a pessoa é fanática e você fala mal daquilo que ela adora como Deus, a pessoa perde a cabeça, perde a razão. Que é onde as testemunhas de Jeová entram em canais apóstatas, né, supostamente apóstatas, porque não seguem mais o corpo governante, né, são considerados apóstatas. Né, isso aí é vídeo para outra consideração. Então, aí elas se veem doidas, porque elas não, o que elas possuem não é mais aquele amor cristão, aquele amor às escrituras e aos princípios bíblicos, mas o fanatismo religioso a uma marca azul e branca, um fanatismo religioso a 8, não, 9, não, 10, voltou para trás agora, é 9, né? 9 homens que se identificam como os únicos irmãos de Cristo na Terra. Porque só se tem certeza que eles são ungidos. Os outros, mais de quase 20 mil agora, acho que né? Não se sabe se são ungidos, porque eles podem ter problemas mentais. Só se tem certeza que o corpo governante é ungido. Os outros não dá para saber, eles só professam. Mas se você perguntar como que eu tenho certeza que o corpo governante também é ungido, eles mesmos falam que não recebem revelação da parte de Deus, aí eles não sabem te responder. Fica complicado, né? Então, por apresentar essa informação, isso aqui que eu estou apresentando, para as testemunhas de Jeová, eu estou praticando intolerância religiosa. Quando eu estou expondo aquilo que elas fazem de errado. Mas será que expor aquilo que as pessoas fazem de errado, aquilo que uma organização que se diz a única verdadeira, né, expor aquilo que ela faz de errado, é intolerância religiosa? Vamos analisar depois esses pontos. Vamos voltar ao artigo aqui, que ele vai falar, os exemplos de intolerância religiosa. A profanação pública de símbolos religiosos com o objetivo de afetar pessoas daquela denominação. Isso nós estamos vendo direto acontecer no Brasil e no mundo. Ataques a templos, a ícones religiosos, né? As pessoas depredam, destroem, picham, lançam seus excrementos, né, em representações religiosas, em itens religiosos.
Então, isso é uma forma de demonstrar intolerância religiosa. A destruição de locais de culto, a recusa à prestação de serviços nesses locais. Exatamente, alguns profissionais, quando recebem lá um trabalho, vê que é num local ali religioso, vão lá e recusam aceitar um trabalho numa organização religiosa diferente da sua, porque às vezes acham que estão apoiando de alguma forma ou de forma indireta a religião falsa. Quem será que faz esse tipo de coisa? Eu dou 2 chances. Não, vai, 3. 3 chances. JW, TJ ou Testemunha de Jeová? Qual dessas denominações pratica esse tipo de coisa? Temos aqui também a restrição ao acesso a locais públicos ou coletivos por conta de fatores religiosos. Alguns locais proíbem a entrada de pessoa devido à religião que ela professa. Então isso aí é o ápice da intolerância religiosa. E dependendo do grau, né, de conhecimento, por exemplo, que uma pessoa que fala mal, né, no entender das testemunhas de Jeová, da organização delas, talvez ele seja até proibido de entrar dentro de salões do reino. Pode até ser barrado já na entrada. Então vamos ver agora alguns exemplos, né, das práticas das testemunhas de Jeová que podem induzir a intolerância religiosa. Lembra que nós falamos no começo? Esse artigo que demonstra que às vezes a intolerância religiosa ela não é direta, ela é fomentada. E quando se fomenta a intolerância religiosa através de expressões, palavras, isso pode induzir as pessoas a praticarem a intolerância religiosa. Quando as pessoas veem ali que o seu líder máximo ele expõe as verdades, né, sobre as outras religiões e faz isso como chacota, lançando uma luz negativa sobre aquela religião, os seus adeptos se sentem no dever, no direito, na obrigação de fazer a mesma coisa. E como eles não são polidos, assim como seus líderes, acabam cometendo atos grosseiros de intolerância religiosa, que é, como já falei, aquilo que nós vemos as testemunhas de Jeová praticando direto nos canais apóstatas. Não respeitam a própria orientação do corpo governante para não fazer isso, criam perfis falsos, você pode bloquear, eles vão lá e criam outro perfil e continuam debatendo com aqueles temidos apóstatas. Então, assim, eles exigem um respeito que nem eles mesmos têm para com aqueles que eles deveriam prestar ali sua total obediência, porque o corpo governante quer isso deles, né? A total obediência. Então fica até uma dica para você, testemunho de Jeová. O dia que vocês pegarem um youtuber ou um influenciador que vai até o âmago da questão e descobre quem é você, porque dá para descobrir quem é você através do seu perfil, e vai lá e leva na sua congregação, manda um linkzinho pro ancião que você está aqui no canal Aposta, está fazendo gracinha, comentando, debatendo, você ainda vai se dar mal, porque você vai ter que explicar para ele por que você está aqui debatendo. Lá você não tem vez, não. Lá você não tem liberdade de expressão, não. Aqui na internet você tem, aqui no meu canal você tem. Tanto é que muitos entram aqui, meu canal é pequeno, não tem 500 inscritos ainda, e eu já tenho enfrentado ataques e mais ataques das testemunhas de Jeová. Não sou nem conhecido. Imagine os canais aí de alguns desses dissidentes que são fortes, como o Osmanito Torres, o Paulo Sávio, o Adriano da Voz que Não Falam, o JW Freeman, o Alexandre do Nascimento. Pessoas que têm canais como estes, rapaz, devem receber muito ataque. Muito, muito, muito mesmo. Eu tenho certeza que alguns dos comentários eles nem leem e já jogam direto fora, eliminam aqui do YouTube, porque, olha, é complicado. Então isso aí é fomentado, né, pelas próprias testemunhas de Jeová, que persistem em entrar e debater com os apóstatas. Então vamos ver alguns dos exemplos aí de como as testemunhas de Jeová
tem práticas que podem levar as pessoas a se tornarem intolerantes religiosamente falando? O primeiro exemplo está aí, ó, na revista A Sentinela, de 99, 15 de abril de 99, nas páginas 28 ao 30. Olha lá, irmãos que prestam serviço a outras igrejas podem até ser desassociados ou, no mínimo, repreendidos. Eu vou deixar o link desse artigo para vocês verem. Há uma instrução no próprio livro dos anciãos quanto a isso. Se vocês lerem esse artigo, fala que o irmão tem que analisar a situação. Se ele trabalha diretamente para uma religião que não é as testemunhas de Jeová, ele tem que ser orientado pelo corpo de anciãos e é dado para ele 6 meses para abandonar esse emprego, procurar outra coisa para fazer, porque ele está apoiando diretamente a religião falsa. Agora vamos supor que essa pessoa ela presta serviços esporádicos, é um pintor, um eletricista, um encanador, aí danifica ali alguma coisa numa igreja qualquer, esse profissional, um bom profissional, é acionado, vai lá e faz o trabalho. Ali fala para que os irmãos devem deixar isso, dá-se a entender que isso aí é uma questão da sua consciência. Mas aí você vai detalhando mais o artigo, né, depois vocês vão ver no link, você vai lendo ele com mais calma, e no artigo tem algumas perguntas interessantes, e uma delas é a seguinte: olha, é por sua conta, mas e se você estiver lá trabalhando, passar algum irmão e ver você lá trabalhando, será que vai fazer outros tropeçar na fé? Então, quando faz esse tipo de pergunta, já está se induzindo a pessoa, aquele profissional, a não aceitar prestar serviço para pessoas de outras religiões, para as igrejas, de uma forma que vai apoiar a outra religião. Vejam só, isso é ou não é uma forma de induzir a intolerância religiosa? O que vocês acham? Então, espero os comentários de vocês. Depois nós temos a situação lá da Espanha, onde as testemunhas de Jeová estão processando aqueles que abandonaram a organização. E que abandonaram a organização não porque querem aproveitar o mundo, não porque querem criticar a organização sem fundamento, não porque querem pintar e bordar, não é nada disso. Ela está processando a Associação de Vítimas da Espanha, porque essa Associação de Vítimas das Espanhas leva esse nome. Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová na Espanha. Já parou para pensar nisso? Não são as testemunhas de Jeová que dizem que irmão não pode levar irmão a tribunal? Só se aplica quando é com elas, né? Quando é entre elas, né? É engraçado isso porque Cristo falou, né? Se tiver uma ovelha perdida, né? Aquele homem deixa as 99 que estão com ele bem protegidas e vai atrás daquela perdida e quando recupera fica ainda mais alegre e junta ela ali ao rebanho. E essas testemunhas de Jeová que abandonaram a organização porque foram abusadas sexualmente, porque não concordam mais com as mazelas do corpo governante. Eles não são mais irmãos? Eles não têm mais esperança? Agora são filhos do diabo, então podem ser massacrados? Mas o que diz lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos do 43 ao 48? Jesus não considera ali, não faz um contraste? Que nós devemos amar os nossos inimigos? Ainda ele pergunta o que há de extraordinário se você amar só aquele que você ama? Vocês consideram as pessoas das outras religiões, aqueles que abandonam a organização, por esses motivos que eu mencionei, como inimigos? E como é que vocês querem que a gente analise essa situação e não exponha vocês ali dentro dessa questão da intolerância religiosa? Por isso eu pergunto mais uma vez, as testemunhas de Jeová, nesse quesito da Espanha, estão ou não estão demonstrando um tipo de intolerância religiosa? A resposta fica a seu critério. Se você é uma pessoa que tem raciocínio lógico, nós sabemos qual vai ser a resposta correta. Deixe aqui o seu comentário. Agora um outro assunto, esse ainda mais polêmico. Vejam só, as testemunhas de Jeová, elas incentivam
os cônjuges a se separarem, a acabar com o patrimônio, com o matrimônio, caso um deles não concorde mais com os dogmas da organização. É isso mesmo. Se você é casado, está aí dentro da organização da Testemunha de Jeová, e agora você acordou, despertou, e a sua família não concordar com isso, você está arriscado a perder a sua família. E as Testemunhas de Jeová apoiam esse tipo de prática, a dissolução da família. Eles estão nem aí se o pai vai colocar filho para fora, se o marido vai ser posto para fora, se a esposa vai ser jogada fora, não está nem aí. O importante é ser obediente ao corpo governante. Mas aonde é que a Bíblia dá base para isso? Depois vocês analisem por vocês esses 2 artigos da revista Sentinela. Sentinela de 88, 1º/11, páginas 20 a 25, e depois a Sentinela de 17 de abril, das páginas 3 a 8. É um show de horrores. Eles apresentam essa questão de que se a pessoa está casada e o outro cônjuge não quer mais servir a Jeová, se tornou um apóstata, a espiritualidade está em perigo, então a pessoa tem base bíblica para a separação. Mas se você vai lá e analisa os conselhos de Paulo em Coríntios, ele fala que as esposas devem permanecer ligadas aos seus maridos quando eles são descrentes. Então, se você não está mais acreditando nas testemunhas de Jeová, você se tornou um descrente. Você se tornou um inimigo. E é claro que uma pessoa que saiu dali depois de ver todas as mazelas, as mentiradas desse corpo governante, ele vai querer falar com a sua família. Porque é o seio sagrado ali da família, onde ele tem as pessoas que ele ama, que ele tem confiança e que ele quer proteger. Então ele vai falar disso sim e tem toda a razão em falar. Mas qual é a orientação do corpo governante? Não, se acontecer isso, você pode se separar. E aí as famílias se separam, o cônjuge fica torcendo para o outro dar um passo em falso lá fora, para que ela se torne livre para contrair um novo matrimônio. Isto aí é um procedimento cristão bíblico? Não é isso uma forma de intolerância religiosa? O que você acha? Será que é assim mesmo que se aplica esse dogma, né, ou esse princípio bíblico? Então, fica a critério de vocês. Bom, agora vamos ver algumas expressões das Testemunhas de Jeová dentro das suas próprias publicações. Olha, por exemplo, aqui a Sentinela de 15 de janeiro de 1991, na página 27. Vejam só. Nossos amigos devem ser cristãos que já se revestiram da personalidade semelhante à de Cristo e que são zelosos na obra de pregação. Conhecidos mundanos não são amigos de Deus e não podemos socializar-nos com eles sem prejuízo para nós mesmos. E aí, essa expressão aqui da revista Sentinela é ou não uma forma de intolerância religiosa? O que você tem a dizer para nós aí, ó, defensor da torre? O que você tem para dizer para nós aí, testemunha de Jeová, que entra aqui com seus perfis falsos nos comentários aí, aqui no meu canal e no canal de outros dissidentes? E aí, fala para mim. Conhecidos mundanos não são amigos de Deus. E você não pode se socializar com eles porque você vai ter prejuízo. Isso é uma forma de cristianismo? Aonde está a base bíblica que apoia esse tipo de procedimento? Eu acho que se Jesus estivesse vivo hoje e tentasse entrar na organização das Testemunhas de Jeová, ele seria desassociado na hora, né? Porque ele falou que veio aqui para buscar os que são doentes, os pecadores, para trazer alívio, refrigério. Como já falei já um pouquinho antes, orar pelos inimigos e vocês pedindo para nem se socializar. Jesus para vocês não é nada mesmo. Porque se vocês respeitassem o exemplo de Cristo, vocês nunca escreveriam nas suas publicações uma questão dessa. Bom, vamos continuar aqui a outra expressão. Vejam só que interessante essa, hein? Está lá no nosso Ministério do Reino, de julho de 1988, na página 2. Olha só a expressão. Se não estão na organização de Jeová, não são nossos amigos, mas inimigos.
É ou não uma forma de intolerância religiosa essa expressão? O que vocês acham? Acho que está bem claro, né? Agora vamos ver como as testemunhas de Jeová elas se referem às outras religiões. Eu separei só um exemplo para que vocês percebam a hipocrisia dessa organização, que é o da revista Despertai, de 8 de dezembro, na página 31. Aqui trata de uma conferência dos bispos católicos nos Estados Unidos, que recebeu ali informações sobre as coisas, né, medonhas, mesquinhas que estavam sendo praticadas dentro do âmbito da Igreja Católica, né? E fala-se sobre o caso do abuso sexual de menores. Vejam só aqui, ó, uma parte do artigo diz: um informe de 100 páginas declara o Journal pormenorizava a estratégia para limitar os prejuízos da igreja em processos civis a $1 bilhão, com base em 30 processos ainda pendentes. Os processos estão sendo movidos pelos pais católicos dos menores envolvidos. Olha só, e os psiquiatras que tratam de jovens vítimas destes crimes comunicam que os danos são duradouros, não raro permanentes. Olha aqui, eles estão fazendo um serviço público, né, denunciando a Igreja Católica pelos casos de abuso que tem lá dentro. Olha só que interessante, fala até dos psiquiatras. Mas e os casos de abuso que existem dentro da própria organização? Por que a organização não aparece e como a única religião verdadeira e exemplar e demonstra a quantidade de casos de abuso que existem dentro das congregações? Por que não mudam a sua política para proteger as pessoas que sofrem do abuso? Porque tudo sempre tem que se pensar no nome de Jeová, que na verdade é na reputação da congregação, não tem nada a ver com Jeová isso. Porque se pensassem em Jeová, a coisa mais bonita seria vir a público e admitir os seus erros e mostrar que está trabalhando para corrigi-los ainda mais e melhorar. Mas não é o que o corpo governante faz. Ele quer se passar por bonzinho, como a única religião que não tem esse tipo de problema. E todos nós sabemos que é uma grande mentira. Agora, esse ataque sutil é ou não é uma forma de intolerância religiosa? Vamos continuar lendo esse artigo, só para vocês verem. A palavra de Deus menciona tais ignominiosos apetites sexuais, ou esses vergonhosos apetites sexuais, em que varões ficam inflamados na sua concupiscência de uns para com os outros, machos com machos praticando o que é obsceno. E acrescenta que o decreto justo de Deus é que os que praticam tais coisas merecem a morte. Olha só que interessante, né? Que coisa mais... Ó, citou magnificamente os dois versículos bíblicos. Romanos, capítulo 1, versículo 26, 27 e 32, e também 1 Coríntios 6, 9 e 10. Magnífico. Só que isso aqui se aplica a vocês também. Usam a Bíblia para condenar o erro das outras religiões e até sugerir a morte daqueles que praticam os erros. Isso é ou não é uma forma de intolerância religiosa? Ainda mais quando a sua própria religião pratica as mesmas coisas e coloca tudo debaixo dos panos? Bom, vamos continuar lendo esse artigo aí. Sem dúvida, grande parte do problema, olha só, surge devido à prática antibíblica do celibato, que proíbe os sacerdotes de se casar, atacando os dogmas da religião católica. Todavia, a Bíblia, a palavra de Deus, declara expressamente que aqueles que se empenham no ministério cristão podem casar-se. Como reza a versão Mato Soares, católica, ó, só para mostrar que estão ensinando a Igreja Católica como uma Bíblia católica. É necessário que o bispo tenha casado com uma só mulher. E ela também declara que proibir o casamento é evidência de que alguns apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Que coisa, né? Aí eles foram lá, criticaram a Igreja Católica, porque tem abuso sexual lá dentro, todos nós sabemos que tem, como tem nas testemunhas de Jeová, e foram lá e criticaram o dogma do celibato, o desrespeito
para com a prática dessa religião. Bom, como cristão, do meu ponto de vista, está correto. A Bíblia mostra claramente que a prática do celibato não é bíblica. Mas aí eles vão lá, fazem um gancho com outras cartas e mostram que quem faz isso é um apóstata. Eles gostam de falar em apóstata, né? E que as pessoas que praticam, acreditam nesses dogmas estão sendo enganados por doutrinas de demônios. Olha aí, você que é católico, que é pacífico, que escuta, né, a pregação das testemunhas de Jeová quando elas batem na sua casa de domingo, é isso aí que elas pensam de vocês. Que vocês são loucos, apóstatas da fé em Cristo, e que vocês estão sendo enganados e seguindo a doutrina de demônios. Eles usaram a Bíblia para justificar isso contra vocês. Isso é ou não é uma forma de intolerância religiosa? Bom, eu estar fazendo esse vídeo e expondo isso das próprias publicações das Testemunhas de Jeová é uma forma de intolerância religiosa? Fica a questão. Se vocês podem expor as religiões dos outros, condená-los à morte, dizer que eles são apóstatas e que eles estão sendo enganados e seguindo doutrinas de demônios, por que a gente não pode vir aqui e expor a falha da organização das Testemunhas de Jeová? Que hipocrisia é essa? Não existe dois pesos e duas medidas. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso é para todos nós como pessoas. Não se deve ter parcialidade. Se você critica os outros, você também tem que preparar o seu ouvidinho para ser criticado. Se eu estiver errado, por favor, deixe aqui seus comentários. O canal aqui é aberto para todos, para criticar, para elogiar, para falar mal, para falar bem, para fazer o que quiser. Só não pode ser desrespeitoso. Então, vamos dar continuidade aqui e vamos ver mais um pouquinho sobre as Testemunhas de Jeová. Então, nós vimos ali aquelas questões que saíram em algumas publicações. Eu vou deixar o link aqui de todas na descrição desse vídeo, para que você possa conferir por si próprio, dentro lá do site da Organização das Testemunhas de Jeová, no JW, no bezerro de ouro das Testemunhas de Jeová, o bezerro de ouro moderno. Agora vejam só que interessante, alguns comentários bonitinhos que a revista Sentinela e Despertar faz para o público. Por conseguinte, é anticristão hoje oferecer comentários baseados na Bíblia sobre a religião de outrem? Vejam só, a resposta bíblica tem de ser não. Na verdade, a crítica que revela falhas nos ensinos e nas práticas da religião de outrem, talvez de início, pareça severa. Todavia, como deve reagir a pessoa? Não como aqueles que ficavam violentamente enraivecidos com a crítica de Estevão. Ao invés disso, observe a excelente reação de alguns atenienses que ouviram os comentários de Paulo. Aceitaram a verdade da Bíblia e tornaram-se crentes para seu proveito eterno. É uma grande hipocrisia mesmo, não é? A gente vai detalhando as coisas da revista Sentinela Despertar, você vai vendo como a organização ela demonstra dois critérios. Quando é para se criticar a religião dos outros, não tem problema nenhum. É uma coisa, assim, é uma proteção, é um serviço público que você está prestando. Criticar a dos outros, apresentar a falha dos outros, mas apresentar a das Testemunhas de Jeová, não, aí não. Aí você é apóstata, aí você é filho do diabo, aí você está seguindo a doutrinas enganadoras e a ensinos de demônios. Que porcaria é essa? Alguma Testemunha de Jeová poderia justificar para mim esse parágrafo? Um outro aspecto, está aqui na revista Sentinela de 15 de julho de 2003, página 22. Vejam só, o indício de que nos tornamos vítimas do auto-engano é se ficamos irados quando nossas crenças são questionadas. E aí, Testemunha de Jeová? Eu fiz um vídeo aqui com 5 ou 6 perguntas ali que vocês não conseguem responder à base da Bíblia. Eu recebi uma enxurrada de comentários negativos de vocês.
Não demonstra isso que vocês são intolerantes religiosamente falando e que vocês estão sendo vítimas do auto-engano? Porque vocês ficam irados quando nós expomos aquilo que nós entendemos que é mentira dentro dessa organização. Quando nós expomos verdades, como por exemplo os casos de abuso sexual, as falsas profecias que nunca se cumpriram, a geração que nunca passaria, nunca vai passar, nem sabe se vai chegar. Então vocês ficam irados quando se comenta sobre isso. E olha só, eu estou falando isso com vocês e mostrando dentro das suas próprias publicações, e mesmo assim vocês ficam irados. Vão falar que isso aqui é montagem de apóstatas. Não vão ter nem a capacidade técnica, a capacidade intelectual de chegar e conferir se os artigos aqui citados são ou não procedentes lá do seu site. Se você tem lá na encadernação sua, lá, quem tem encadernação ainda, esse número da sentinela, vai lá, pesquisa. Nem isso vocês não vão fazer. Porque quem está falando é considerado por vocês um filho do diabo, citando as suas próprias publicações. Aí continua. Em vez de ficarmos irados, é sábio manter a mente aberta e escutar com atenção o que os outros dizem, mesmo quando temos certeza de que a nossa opinião está certa. E agora? Vocês cumprem isso, testemunhas de Jeová? Ou vocês atacam ferozmente aqueles que não concordam mais com vocês? Vocês têm sempre a certeza que vocês são os mais belos do mundo, os mais corretos, os que mais entendem a Bíblia. Mas vocês ficam irados quando vocês são questionados? O seu corpo governante está dizendo aqui que quem fica desse jeito está sendo vítima do auto-engano. E dá um conselho que é sabedoria manter a mente calma, escutar os outros mesmo quando você tem certeza que você tem razão. É gostoso, né? Você pedir isso para outras denominações religiosas, né? Agora, quando pede para vocês, fica difícil, né? Para vocês praticarem o que vocês querem que os outros praticam. O que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 12? Acho que é a lei áurea, né? O que você quer que os homens vos façam, façam do mesmo modo a eles. Vocês fazem isso, testemunhas de Jeová? Ou vocês só dão ouvidos a questionamentos e críticas quando é um estudante? Porque ele está aprendendo, né? Não vamos deixar ele criticar o que ele pode. A hora que ele entrar aqui dentro, acabou. É assim, né? É assim que funciona, né? Agora vamos lá. Despertai de 8 de setembro de 1997. Não é errado a pessoa tentar refutar os ensinos e as práticas de um grupo religioso que ela julgue ser incorretos. Que bonito, né? Que bonito. Coisa que vocês não praticam de jeito nenhum. Não é mesmo, testemunha de Jeová? Bom, vamos a mais uma citação da Despertar de 8 de julho de 88. Quando as crenças e práticas religiosas delas são falsas e merecem a desaprovação de Deus, trazer isto à atenção delas por expor a falsidade significa mostrar amor a elas. Seguimos as pisadas de Jesus por trazer à atenção aquilo que a palavra de Deus diz, o que pode resultar no benefício eterno daqueles que derem ouvidos. Olha só, mais bonitinho, né? Para o público é tudo floreamento. É a religião que se preocupa mesmo com os outros, que está fazendo isso como um serviço público em honra a Cristo e a Deus, mas não se aplica a elas. É só as religiões dos outros. Eu não vou cansar de repetir essa frase, porque é a verdade. Vocês sabem que é a verdade e ficam se escondendo, sendo vítimas do próprio engano. São hipócritas para com aquilo que vocês levam de casa em casa para as pessoas na porta delas. É ou não é? Se vocês têm humildade para reconhecer isso? Continuando, a revista Sentinela de 15 de maio de 64. Não é forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. Não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa, permitindo assim que outros vejam a diferença entre a falsa religião e a verdadeira. É um serviço público em vez de perseguição religiosa, tendo a ver com a vida eterna e com a felicidade do povo. Ora, quando eu li isso aqui, dá vontade até de vomitar, porque é muita hipocrisia.
como vocês têm coragem de apresentar isso às pessoas no trabalho, no serviço de campo, falar disso para as pessoas, e quando aqueles que estão dentro da sua organização veem as falhas que tem aí dentro e com conhecimento de causa expõem, vocês criticam, vocês não praticam isso que está escrito aqui nessa revista que vocês escreveram? Não dá para confiar numa religião que tem 2 pesos e 2 medidas, 2 critérios. Critérios que se aplicam somente às pessoas de fora e outro critério que se aplica àqueles que estão lá dentro. Isso é mentira, isso não é cristianismo. O que eu estou fazendo aqui é um ataque religioso? A própria revista Sentinela de 15 de maio de 64 diz que não. Refutem, por favor, com argumentos lógicos, convincentes, como vocês pedem aqui na revista. Não ataque a mim como pessoa. Ataque os meus argumentos. Ataque o que está escrito aqui na Sentinela. Se eu estou errado em ler isso aqui e aplicar para vocês, provem para mim que está errado. Bom, com base em tudo isso aí que nós consideramos, eu pergunto para vocês, pessoal, as testemunhas de Jeová e os seus defensores praticam ou não praticam uma forma de intolerância religiosa? O que vocês acham? Por favor, mais uma vez, deixem aqui seus comentários. E falando sobre a intolerância religiosa, é bom vocês, testemunhas de Jeová e seus defensores, ficarem atentos ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Ela garante o direito de liberdade e expressão religiosa. Faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, aquilo que vocês exigem das outras pessoas, vocês também têm que praticar. Lembrem-se disso. É um assunto muito delicado falar sobre essa questão da intolerância religiosa. Eu sei, mas a gente teria que abordar isso aqui em algum momento nesse canal. Nos próximos vídeos eu vou retomar um pouco da minha história, contando a terceira parte, que foi na congregação lusitana, onde nós tivemos uma vida em certa medida pacífica, com verdadeira paz ali naquela congregação. Existiu alguns percalços, como existem em todos os meios onde há pessoas, mas de tudo correu bem. Mas eu vou gravar um vídeo só para falar de como foi a minha história dentro da congregação lusitana. E esse foi o vídeo que nós tratamos desse assunto, se as testemunhas de Jeová são ou não intolerantes religiosamente. Às vezes a gente até se exalta um pouco, porque é muita hipocrisia. Essa organização coloca coisas dentro das suas publicações que ela mesma não pratica. E incentiva, pelo contrário, os outros a se separarem, a se manterem separados das pessoas. Você viu lá, chamou os outros de mundanos, são inimigos. Se não estão na organização, são inimigos. Se não estão na organização, podem estar sendo enganados e seguindo ensinos de demônios. Aqueles que praticam coisas erradas já foram por eles condenados à morte. Pense bem nisso e no que nós consideramos e responda para você de coração se as testemunhas de Jeová são ou não uma religião que pratica intolerância religiosa. Uma seita que pratica intolerância religiosa. Você, defensor da torre, por favor, venha com educação, com habilidade, com lógica, rebata os argumentos da revista Sentinela. Explique para o público aqui do meu canal, dos outros canais dissidentes, por que as testemunhas de Jeová não aplicam nelas esses conselhos que nós acabamos de ler aqui nessa sequência de artigos das revistas Sentinela e Despertar e outras publicações. Eu estou vivamente interessado em saber a resposta de todos vocês. Pessoal, muito obrigado. Agradeço vocês mais uma vez por permanecerem comigo nesse vídeo até o final. Quero aproveitar para pedir para vocês que curtam, comentem e compartilhem o vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Ativem o sininho das notificações para vocês serem avisados dos próximos vídeos aqui do canal. É de coração que eu peço isso para vocês. Eu não ganho nada com o YouTube. Eu faço isso porque para mim está sendo uma terapia poder expressar e falar as coisas que eu vivi dentro dessa organização, da qual
eu espero nunca mais na minha vida colocar os pés dentro de um salão do reino. Porque essa organização ensina uma coisa e faz outra totalmente diferente. Nesse canal aqui eu vou ir mostrando aos poucos a minha visão sobre esses assuntos. Então, por favor, não deixe de estar aqui com a gente e acompanhar os nossos próximos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e na paz e no amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.